vergonha do lugar onde eu moro, das pessoas que frequentam ali, pela simplicidade do espaço. Opa! Tem todas. Bom, eu estudei escola particular a vida toda, eu tive bolsa, meus pais trabalhavam lá, e os meus amigos eram amigos ricos, né? Então, todas as minhas amizades da escola, eles moravam perto da minha escola, eu morava na Califórnia. Então, na minha época de escola, nenhum dos meus amigos veio à minha casa, eu nunca convidei. Então, em um momento que eles vieram na minha casa, a gente ficou na portaria no máximo. E você já foi? Eu já fui na casa deles. E aí agora você que via o contraste, né? Eu jamais conseguiria conceber que eles fossem à minha casa e vissem esse abismo que eu via. Mesmo por uma aceitação nem na sala de aula que eu precisava, assim. Então, isso já aconteceu comigo a vida inteira. E 2 pontos, né? Os amigos que a gente tem de infância, da mesma situação, ok, frequenta, legal. Mas depois, num certo tempo, igual isso que a gente saiu do nosso ninho aqui, né? Da nossa comunidade, foi ver as outras comunidades, para chamar de metrópole. Aí eu percebi também que era muito longe mesmo. E refutei várias vezes convidar. Para poder fazer esse convite, aceitar, não foi uma coisa natural. Vão em casa tomar um banho de piscina. Uma coisa que demorou de ter muita confiança, muito conhecimento. Mas hoje em dia não, foda-se. E uma perspectiva interessante é até que os meus amigos da comunidade, meus vizinhos, quando a minha casa a gente conseguiu adquirir uma condição social um pouco melhor, eu não achava isso de bom grado. Eu vi que eles não viam isso de bom grado. Eu não me sentia mais à vontade porque eu me via melhorando um pouco e eu não sentia que eu poderia fazer isso. E eles não, né? E eles não. Então, e ainda há uma percepção deles assim, de que em relação a eles eu era financeiramente melhor porque eu estava numa escola particular, mas eles não percebiam que na minha casa era a minha bolsa que prevalecia na minha escola particular. Assim. Você trocou de lado, você foi pro outro lado do muro. Entendi. Na perspectiva deles, né? Uhum. E também na minha, pelo das contas, porque eu acabo que eu estava inserido numa escola particular e talvez eu imaginasse que em algum momento eu fosse melhor mesmo, que eu fosse diferenciado deles. Né? Sempre, a vida toda. E agora na faculdade, principalmente, né? Eu fui conseguir trazer um amigo pra casa agora, né? TCC, aquela loucura que você tem que ter, não tem como, você tem que encontrar mesmo o tempo inteiro. E agora que eu vim trazer amigos da faculdade, né, do meu grupo pra casa, mas sempre com aquele receio, né? Poxa, vou levar lá na vila, né? O que a galera vai pensar? Eu nunca me senti burra perto de amigos brancos. Só eu, gente. Não. Tô em todas. Parabéns. Você é preto mesmo. Na faculdade eu me lembro que a minha melhor amiga e a minha colega de trabalho era também negra. E nós dois dos bolsistas do ProUni. Então existia claramente mesmo uma divisão assim, dos grupinhos dentro de sala de aula e eu imaginava que a gente tinha que se juntar porque senão a gente não conseguiria fazer parte de outros grupos ali dentro. Até mesmo a perspectiva de entrar numa cota nos deixa uma perspectiva um pouco apequenada diante dos outros que estão ali com condições para pagar. Então como se a gente fosse também menos inteligente e tivesse menos inteligência para estar ali. Sim. Sabe? Então eu acho que até mesmo a política de cotas, quando você entra dentro dessa política, você se sente também inferior. A minha formação, ela foi dada entre os iguais. Então nesse meio tempo era todo mundo ferrado mesmo. E a verdade é que a gente não levava a sério. Sabe como é que é a escola pública? Então a gente estava lá, a gente não era fada. Faculdade é uma coisa que não passava na minha cabeça fazer. Na minha casa isso não era nem conversado. Ninguém na minha casa fez. A gente não foi talhado para isso. Você precisa formar, para você ir para uma faculdade, para você ter uma profissão. Não, vive no que dá. Era muito para isso. Então eu não tinha essa noção de ser burro. Talvez porque todos não tinham essa noção. Eu comecei a ver, a sentir a distância a partir do momento que eu me incomodei e fui procurar fazer a faculdade mesmo. Em alguma hora deu um estalo assim que eu falei, não, alguma coisa vai ser feita diferente. Mas também não sei te falar em que momento que isso aconteceu, exato. Em alguma hora aconteceu. E aí eu não me senti burro, mas eu vi a diferença. Eu vi como era natural para a maioria das pessoas estarem no cursinho, como era natural para elas fazerem faculdade, como a maioria delas já entravam na faculdade sabendo o que elas iriam fazer depois da faculdade. Eu não. Eu achei completamente diferente a dinâmica de cursinho. Eu achei que a faculdade não era uma coisa que eu não fazia ideia do que seria. Fui entender que aquela especialização com ela
no decorrer dela, fui entender o que era a minha área no decorrer dela, e isso fica nítido até hoje. Quando eu pego as pessoas com a mesma formação, com a mesma tempo de experiência do que eu, tudo que elas já fazem, o quanto eu corro atrás. Eu percebo isso, que eu corro atrás o tempo inteiro. Aí eu canso, mas preciso correr mais do que os outros. Não é natural. Eu nunca fui revistado pela polícia sem nenhuma justificativa ou com uma abordagem mais violenta. Nossa senhora! Todo Camburão tem um pouco de navio negreiro, né? Uma dessas experiências que eu tenho que mais me marcaram foi uma vez que eu estava esperando a minha namorada na porta do serviço dela. Ela trabalhava no Prado ali, ela trabalhava na drogaria, estava esperando ela do lado de fora, da drogaria lá esperando, né? Como eu faço isso várias vezes. Aí passou uma viatura uma vez na porta da farmácia, passou de novo, passou a segunda vez, eu falei assim, é comigo, né? Aí eles pararam na minha frente, né? Eu tava fazendo nada, eu tava de mochila, no letom. E foi uma revista, assim, eu me senti agredido no meu direito de cidadão, porque não tinha porquê. Então, assim, eu não tava fazendo algazarra nenhuma, eu só tava... Era um negro, né, numa esquina, esperando a namorada sair do serviço. Num bairro nobre, no bairro tradicional da capital. Então, assim, esse é um dos casos que eu já sofri, assim, de abuso policial e que, pra mim, hoje eu percebo como uma graça, assim, sabe? Deixa eles, né? Deixa vir. Mas isso é bem expressivo mesmo. Eu trabalho numa agência de comunicação lá no Santo Antônio, e aí tem vezes que a gente precisa ficar à noite fazendo reuniões, que a gente recebe comissão de formatura, que também trabalham, só pode depois das 18 horas. E a gente recebeu essa comissão, saiu de lá uma sexta-feira, tipo 8h40 da noite. E eu tava de ônibus. Aí o pessoal da comissão falou, a gente vai passar pelo Amazonas, seu caminho, quer ir? Eu falei, ótimo, eu vou de carona até a Gamileira. Quando a gente chegou no Amazonas, ali na altura do Barroca, tinha uma blitz. Ok, parando na blitz, normal. Só que aí pediu o documento de todo mundo. Já achei estranho. Geralmente pede pro motorista. E só para detalhe, o motorista era branco, no banco da frente, eu no lado e atrás um outro branco. Mas tudo bem, pediu de todo mundo, já achei estranho. Depois falou assim, desce. Descemos todos com a documentação, eu tava com o uniforme da empresa, mochila cheia de marmita, aquela coisa inteira. Na hora que entregou o documento dos dois, averiguou normal. No meu ele perguntou, você já assinou um 129? Aí eu falei, por que seria um 129? Não faço ideia. Aí ele, tá constando aqui a agressão corporal, uma coisa assim. Aí eu falei, olha, nunca. Eu nem sabia o que era, tá errado. Eu falei, deixa, tá errado sua pesquisa aí. Aí ele, olha, não tá. E é bom você tomar cuidado com isso, porque se fosse um 71, um outro artigo, eu ia ter que te conduzir até você provar que isso é mentira. Olha a confusão que ia dar. Aí eu falei, o que eu tenho que fazer? Ele procura uma delegacia mais próxima. Era sexta-feira à noite, eu falei, segunda-feira eu vou chegar mais tarde na agência e vou na delegacia ver o que é isso, o que está constando no meu nome. Só que eu fui e postei no Facebook. Então não tem de brincadeira. Gente, eu sabia que eu era mal, mas eu não sabia que eu era tão mal. Acabei de ser parado numa blitz e eu assinei um 129. Agressão corporal, cuidado comigo. Nisso uma amiga minha que é da Polícia Civil falou, como assim? Me dá seu documento que eu vou averiguar. Aí ela entrou lá nos meus, sei lá, autos, dados, que não que fala. A única coisa que constava era um boletim de ocorrência que eu fiz atestando que eu perdi o documento. Aí eu falei, mas por que isso? Falta do que fazer. Falta fazer na cabeça dela, mas assim, dois brancos, um carro, vamos pressionar o negro. Vai que aperta. Talvez chegou lá não tinha nada, mas daí vamos apertar. Vai que ele fala, eu já fui pego uma vez com uma buchinha. Eu já vendi, sabe? Por que não fizeram o mesmo verde com os outros? Tava uma vez indo pra aula e tava tendo, não sei se tinha tido uma briga na vila, não sei o que tinha acontecido, eu tava indo pra aula e onde eu moro tem uma passarela, quando a gente passa a passarela tem uma rua bem estreitinha como um B. E eu sempre passo por ali pra cortar caminho, né, pra ir pra aula. E eu descendo de mochila, aquela coisa, Black Power, não sei o que. E eu passo, tem vários policiais, assim, a policial me para e fala, pode ir pro canto. E eu assustei, porque nunca tinha acontecido comigo. E eu falei, oi? Ela falou, vai pro canto. Eu falei, por quê?
E ela falou assim, não, a gente tá num procedimento padrão, deixa eu ver sua mochila. E aí eu falei, mas por quê? Ela falou assim, deixa eu ver sua mochila. E aí eu não quis, né, causar confusão, tirei a mochila, abri, ela olhou tudo, fuçou tudo, tinha um lanche na mochila, olhou o meu lanche, né, destruiu lá meu bolinho. Depois ela me deu e eu segui, me liberou, viu o meu documento, né, conferiu e me deixou seguir. Eu fui embora assim, né, porque que eu não falei nada, porque eu fiquei muito incomodada por ela não ter nem justificado, né, o que estava acontecendo, qual que era a suspeita, o que era. E só tava você passando na aula? Só eu passando na aula. E aí só depois que eu fiquei sabendo, acho que tinha tido uma briga, uma confusão e lá na vila, dos meninos lá, né, da Boca, e aí eles me pararam, assim, eles estavam parando uma série de pessoas e eu fui nessas. Falando de estética, eu nunca me senti inferiorizada comparativamente a pessoas brancas, nunca me senti feia. Essa é uma questão que a gente vai entrar no padrão, né? A gente não está inserido num padrão que é europeu, padrão branco, padrão de olhos claros. Então a gente está à margem mesmo de um padrão e tudo que a gente reproduz é também um aspecto desse padrão. Gente, isso é fácil. Vou só contar para vocês que na quinta ou na quarta série, não sei, o meu rival eram dois. Era o Nick do Backstreet Boys e o Leonardo DiCaprio, porque as meninas só queriam saber dos dois. Ou seja, na escola só ficavam com as meninas, só tinha interesse em quem parecia o Nick do Backstreet Boys ou o Leonardo DiCaprio na época do maldito Titanic. E eu acho que eu não parei com eles, né? Então já por aí já começa. E era impossível, meu cabelo nunca foi caidinho, lisinho, eu nunca fui fininho, nunca fui alto, nunca fui claro. Já entra por aí toda essa questão do padrão. Então, só para início de conversa, isso eu tô falando de quando eu tinha 12, 13 anos de idade, a minha discussão enquanto padrão que eu precisava alcançar para ser aceito eram só esses dois padrõezinhos super americanos, né? Bonitinho. Eu sempre, né, a vida toda, ainda mais mulher, né, com esse padrão da mulher, né? E eu tenho uma irmã loura, dos olhos verdes, e que isso ainda me maltratava ainda mais, porque eu olhava pra ela e o pessoal sempre achando ela linda, maravilhosa, escolhida para todos os books, todas as damas, e eu nada, né? Foi muito difícil para mim lidar com isso na infância, na adolescência principalmente, no período da minha transição capilar, né? Eu sempre tive cabelo alisado, escovado e aquela neura, né? Eu não podia sair de casa se meu cabelo não tivesse escovado. Eu não podia. Período de chuva era um martírio, assim. E quando eu comecei a transição, eu fiquei em transição 3 anos. Foi punk pra mim, porque eu ia no salão e o pessoal falava comigo, não adianta, você vai ter que cortar pra tirar a química. E eu falava, não posso cortar. Pô, eu, mulher, ficar cabelo curtinho, sem chance. E sempre foi muito difícil pra mim. O branco basta ser branco, né? O que você precisa? Só ser branco, só nascer branco. Você já tem todos os privilégios possíveis e impossíveis. Ainda nessa, né, eu nunca deixei de frequentar lugares, por medo de ser mal vista pelas pessoas. Uau! Sempre, assim, existem lugares que às vezes, ainda hoje, né, recebo convite pra ir e eu já nem me proponho, porque eu sei que chegar lá, né, é a pretinha. Falando aqui um pouco recente de uma experiência recente, eu ganhei o par de ingresso pra ir no show do Ferrugem, um cantor de pagode, e o show era numa casa, numa boate lá em Nova Lima, super top, só elite. E quando a gente chegou na casa, eu e meu namorado, ele também é negro. Quando a gente chegou na casa, no espaço, que a gente olhou pra galera, eu já me senti muito mal. E eu me senti a noite inteira muito mal, até começar o show e eu começar a curtir. Mas lá dentro, eu me sentia muito mal. A gente ganhou combo de bebida e tudo, quando os garçons vinham trazer pra gente bebida, e a gente ficou no camarote e tudo. Os olhares, né, tanto da galera que tava lá curtindo, como dos garçons e das pessoas. Cara, muito mal, me faz muito mal. E até hoje eu sinto. Hoje ainda mais, né? Acho que quando a gente começa a engajar nessa causa contra o racismo, quando a gente começa a pesquisar, aprofundar, parece que as coisas
saltam ainda mais diante de você, né? E aí foi horrível, foi uma experiência muito ruim. Eu não lembro claramente assim de uma coisa que eu tenha deixado de ir, mas tem experiência do que acontece quando você vai nesses lugares que tecnicamente não é pra você, né? Não é pra gente. O mais recente agora no show do Paul, por exemplo. Tava lá no show do Paul, esperando pra entrar. Aí uma amiga minha estava num setor diferente do meu. E pra ela não ir sozinha, eu acompanhei até esse lugar. E fiquei na porta esperando, na portaria, esperando ela entrar, mandar mensagem. Falei, tá ok, no final a gente conta no lugar X de novo. Foi assim, nem 5 minutos. Entre ela entrar, passar pela revista e chegar no campo, onde era o show. Mas, posso entrar aqui? Posso entrar ali? Isso é o que é querendo saber se eu era o segurança, se eu estava algum funcionário. Na cabeça dessas pessoas não passava de maneira alguma que eu gosto do Paul, que eu comprei ingresso para ir ao show do Paul, que eu estava lá na mesma condição que ele, para poder assistir o show do Paul McCartney. Por quê? Paul McCartney. Os caras, no máximo, vai ter que ver o funk do arrasto a bunda no chão. Né? Não vem aqui nesse lugar, não está trabalhando, com certeza. Pergunta para ele onde é. Aí, como eu sou uma pessoa boa, eu mandava pro lugar errado. Isso daí, depois que me cobre. As memórias que eu tenho mais fortes são na minha infância mesmo, a diferença social da minha escola. Então, aniversário eu não ia de jeito nenhum. Aniversário da galera, de escola particular, era que morava no Castelo ali, morava na Pampulha no Bandeirantes, era terrível. Então, assim, a questão racial, ela acaba se envolvendo na questão social. Então a gente se sente inferiorizado, não apenas pela cor de pele, mas também por ela, mas porque ela está extremamente ligada à função social. Então eu não ia porque eu não ia ter as roupas que condiziam com o lugar, eu não ia chegar no carro porque condizia também, e a minha cor de pele também era diferente. Então eu não seguia aquele padrão, e aquilo que eu achava que a galera, que era um esperado, era o normal ali. Então eu não queria ser apontado como um diferente, né? Eu não queria chamar atenção pela minha diferença. Hoje muito menos, né? Hoje a gente sabe que parece que existem lugares para preto, lugares para branco, apesar de a gente não conseguir perceber que essa segregação existe, né? A gente disse que ela acabou, mas ela não acabou. Então, muito ligado também, eu imagino, ao aspecto social mesmo. Eu tinha 16, 17 anos, que era época que todo mundo queria ter uma banda, né? Eu queria ter uma banda de pagode, eu queria ter uma banda de rock. E eu tive uma banda de rock. E essa banda de rock ensaiava na casa de um amigo nosso, que realmente é um amigo, eu tenho contato até hoje, a gente é irmãozão e tal. E num desses ensaios, natural, pessoa do bairro, nascida e criada junto, né? Desde pequeno, desde 7 anos de idade, primeira série, a gente era amigo, essa bandinha a gente tinha com 17, 10 anos já, ele na minha casa, eu na dele, e vice-versa. Um dia, terminou um desses ensaios, que era na garagem, óbvio, a mãe desse amigo me chamou lá e falou, olha, eu vou te dar a chance de você me devolver o meu colar que sumiu e eu não vou contar pra sua mãe, eu não vou chamar a polícia, eu não vou fazer nada. Aí eu fiquei sem entender, oi, que colar, não tô entendendo. Ela, olha, eu sei que foi você, todas as pessoas que estão aqui não fariam isso, então foi você que pegou o meu colar e você não vem mais na minha casa, você só me devolve, vai embora, não ensaia mais e deixa acontecer. Eu não tinha noção do porquê eu estava fazendo aquilo, porque eu me sentia daquela família. De tanto que eu frequentava lá e tanto que frequentava a minha casa, eu me sentia uma pessoa super de dentro daquela realidade. Cheguei em casa, eu chorei, mas eu louco com a minha mãe, contando aquilo sem explicar. E minha mãe é uma leoa. Foi lá na hora, assim, eu não sei por que ela não bateu. Aliás, eu não fui, né? Eu fiquei chorando, se for até bateu. Mas escurou a boca essa mulher. Aí um tempo depois, eu voltei nessa casa, prometi que eu não ia voltar, mas voltei. Aí ela me chamou no canto para falar que o colar na verdade tinha caído, atrás do criado. Ela falou, olha, na verdade o colar caiu atrás do criado, não foi você mesmo, mas da próxima vez toma cuidado, pra você não passar por de novo. Entende? A mulher não prestou para pedir desculpa, não prestou para fazer entender que ela estava errada, a culpa era dela, mas era eu. Da próxima vez quando você for na casa de um branco, fica só na garagem. Se eu for fazer, você fica só onde os olhos podem te ver. Certo? Não corre esse risco, né? Você não corre mais risco. Eu nunca fui seguir dentro de uma loja por seguranças. Eu trabalho em Santo Antônio. Aí, a maioria das compras que a gente faz é no supermercado ali na Prudente. E eu comentando na agência um dia, eu falei assim, olha, eu acho que esse supermercado precisa começar a me dar um salário de consultoria de segurança.
Porque todas as vezes que eu vou lá, não tem um segurança na porta. A partir da hora que eu passo, sempre tem um ou dois seguranças na porta. Então eu chego nesse supermercado para poder alertar eles sobre as falhas do sistema de segurança. Porque não tem outra explicação, né, de ter isso. E aí, a partir da hora que eu entrei nesse supermercado, além da segurança ficar no lugar que ela tem que ser, ela é mais ativa. Porque ela tá sempre no corredor do lado meu, ela tá sempre um passo atrás do meu, entende? Eu não vejo, eu não consigo vislumbrar experiências que isso não aconteceu. Isso sempre acontece. E hoje eu lembro de uma boa, eu ri e falei assim, nossa, de novo. Então assim, pra mim isso é muito corriqueiro já, essa perseguição, ela pra mim já é natural. Então eu já entro numa loja, num estabelecimento assim, sabendo que o olhar em relação a mim vai ser diferenciado. E acontece muito, e eu quero até levar nesse quem nunca sentiu a bolsa de uma dona no ponto arredando, né? Ou num ponto de ônibus. Quem nunca sentiu um olhar assim, queridor, um olhar mais marginalizado num ponto de ônibus? Até o ônibus, é o mesmo ônibus que a gente ia pegar, talvez, a gente estava no mesmo... E a calçada do outro lado é muito melhor, né? Do que a que você tá. É sempre assim. É sempre assim. Não tem jeito. Eu fico ainda um pouco sem saber, constrangido, quando esse segurança é negro também. Entendeu? Quando o segurança negro me persegue negro, é uma coisa que ainda me incomoda e eu não sei o que fazer. Aí eu abaixo a cabeça, ou aumento o meu fone, eu sigo meu jogo. Mas quando é um segurança branco, aí eu faço questão. Eu peço para segurar o que eu estiver carregando, eu pergunto o preço, eu falo onde tem, eu peço para buscar para mim. Sabe? Porque é o seguinte, talvez eu estou sendo escroto com ele, agora ele está sendo comigo. Talvez ele está lá só cumprindo o papel dele, está sendo orientado, ele foi orientado a ter essas atitudes racistas, porque é questão estrutural de ser racista. Mas ele é tão posto como se Walter, o segurança, a menina que faz do caixa, a pessoa do açougue, seja onde for, eles não podem olhar no olho do outro. Eles têm que estar de camisa baixa, sim senhor, etc e tal. Isso é horrível, isso é ridículo. Eu mesmo, antes de eu trabalhar no meu trabalho, de ter feito esse tipo também, que eu já trabalhei de carregador, já trabalhei de chapa de seada, já vendi coxinha, clamacora, sempre fui muito petulante. Nunca chamei de senhor e sempre olhei na cara. E eles não, deveriam fazer talvez, mas não fazem. Não cabe a mim julgar o porquê deles não fazerem. Mas daí, quando eu me ponho no lugar do branco, para eles abaixarem a cabeça também, entendeu? Se você abaixa a cabeça pro branco que está comprando, abaixa a cabeça pro preto que está comprando. Até a hora que ele entender que ele não tem que abaixar. Só que é uma outra discussão. Comigo já teve um episódio, já trabalhei na Riachuelo do Shopping Del Rey. E eu conheci até pouco tempo atrás uma boa parte da galera lá. Uma vez eu fui lá fazer compra, precisava comprar umas coisas e vi o segurança. Mas ele não me reconheceu e ele me seguindo. Eu não tô acreditando, né? Por fim eu parei, fui lá e cumprimentei ele e falei, ô fulano, você tá lembrando de mim? Ô Débora, eu falei, pois é, eu tô sentindo que você tá me seguindo. E aí? Ele falou, não, desculpa, eu não reconheci que era você e tal. Mas é sempre esse discurso e assim como vocês, eu nem perdi as contas, né? E mulher, né, que tá sempre de bolsa, principalmente, assim, é eu entrar na loja e eu já tenho alguém atrás de mim. Eu nunca fui confundido com funcionário de uma loja. Você estava falando do show. Eu fiquei na mão. De novo, né? Na Zona Sul, numa agência top do meio, nossas contas não são pequenas, em sua maioria. E eu sou responsável, eu sou gerente por alguma dessas contas. E no primeiro contato, geralmente, me pedem para chamar o Igor. Poderia chamar o Igor? Eu tenho uma reunião com ele agora, ele é o gerente, o atendimento da minha conta. Prazer, eu sou o Igor. E é Igor. A abordagem é muito diferente, gente, é muito diferente. É pra gente se sentir diminuído, menosprezado o tempo inteiro. Eu vejo com as outras pessoas do meu setor, do mesmo setor que gerenciam as outras contas, o primeiro contato, quando chegam, oi, super natural, beijo, abraço pelo trem todo. Eu primeiro tenho que mostrar que eu sou o Igor, não é natural eu ser o Igor, que eles só escutaram a voz ou só leram no e-mail. Para depois ter uma outra quebra de barreira, para chegar naquela cortesia do abraço, os 3 beijinhos, que esse é natural, né, que precisa ser feito. Meu papel é ser cortês, é minha função ali. Preciso dessa cortesia, preciso fazer esse melhor atendimento, mas naturalmente eu sou a pessoa que precisa
só anunciar que o cliente chegou para o Igor vir atender. Eu não sou o Igor. Eu trabalho num conselho e que o conselho realiza muitos eventos e eu estou sempre em comunicação com palestrantes, convidados e tudo. Onde eu trabalho, as pessoas até que são bem conscientes, sabe? Mas vira e mexe, né? E eu falo com as pessoas por telefone, sempre. E quando as pessoas chegam pessoalmente pro evento, que elas procuram, cadê a Débora? E quando eu falo, oi, eu sou a Débora. E aí é sempre aquela surpresa e inúmeras outras situações. Às vezes eu estar caminhando dentro de algum supermercado e a pessoa fala, oi, qual que é o preço disso aqui? É direto. Na faculdade, né, você trabalha aqui? Eu não, eu estudo aqui. Sabe, você nunca é reconhecido no outro lugar, né, do outro lado. Você é sempre um serviçal, sempre aquele que vai dar informação. Você nunca é reconhecido por isso. Eu nunca aceitei apelidos e piadinhas racistas de amigos e familiares. Sempre aceitei. Aceito até hoje. Tá fugindo, né? É isso mesmo? É isso mesmo. Meu apelido é Negão, deixa eu ver o que é mais. Tudo também de crioulo, tição, superstição, tudo isso eu sempre aceitei. Em dado momento eu achava que era até engraçado, mas aí cai naquela discussão de que a gente era ignorante, até certo ponto, né? Isso era natural, é aquela coisa do racismo estrutural. É natural você brincar com o negro de forma pejorativa. Então eu sempre aceitei porque eu nunca imaginei que eu pudesse contestar. Agora, numa outra questão, num outro ponto, obviamente eu não aceito, eu retruco, eu conserto, eu pondero o porquê daquilo. E agora o apelido de Negão mesmo, por exemplo, é uma coisa que eu fiquei no tempo, será, gente, que eu vou falar para acabar com esse apelido, vou discutir, né? Tá tão enraizado que eu confesso que é uma briga que eu perdi. E também não me incomodava. E aí, por que eu falo disso? Eu converso muito com os amigos que já têm filhos, hoje em dia, justamente falando isso. Pô, bicho, você é meu irmão, eu te amo de negão sem nenhuma maldade. Eu falei, eu tenho uma certeza absoluta que você me chama de negão sem nenhuma maldade. A maldade não está na sua emissão, a maldade está naquilo que você emite. Negão, crioula, mussum, isso são termos racistas. E aí eu acho que esse é o desafio, da gente poder extinguir o termo, sabe? Eu falar quando eu tiver meu filho, para ele nunca usar uma coisa dessa. É para falar para os filhos para nunca usar, porque são termos racistas. Porque mulata é cruzamento, acho que, se não me engano, de mula com boi, alguma coisa assim. Entende? Para não usar isso mais. Essa cultura de se dizer tem que ser combatida. Então, não pode deixar isso como novidade, como naturalizado. Agora, por exemplo, essas pessoas que já dizem, que já falam, palco nas torto, nunca sem direita, a gente até tenta. Quando eu não consigo, eu não vou matar, não vou brigar. Embora talvez eu deveria. Mas acho que é muito isso, é não deixar proliferar, sabe? Não deixar ir pra frente. Concordo com o Igor, no meu caso. Eu também percebo que existe um carinho em torno de um apelido, de um negão, de um buiú, de um preto. Buiú também, a gente já foi buiú. Mas isso não me incomodava. Na verdade, isso me incomodava antes, mas depois eu fui percebendo que existia um carinho nesse apelido. Eu comecei a não perceber mais o racismo que estava por volta desse apelido. E eu comecei a aceitá-lo e até desejá-lo como forma mesmo de uma expressão carinhosa que me identificasse. Mas, ao mesmo tempo que a gente pensa o que é o apelido, né, de como é um estereótipo que a gente acaba se enquadrando ali, que é um apelido pejorativo, é um chamamento pejorativo. Né, que às vezes não foi nem me perguntado se eu gostaria de ser chamado assim. Né, não foi me questionado, eu não tive a opção de escolher, a gente pode te pôr um apelido que te identifique com uma cor, com uma classe social, com um certo estereótipo. Não, simplesmente aconteceu por conta de uma característica que é externa a mim. Não foi uma opção, foi uma construção que veio de fora e eu tive que aceitar. Então, da mesma forma que você pensa a possibilidade de lutar contra esse apelido, eu também. Né? É uma coisa bem mais enraizada, uma coisa que a gente acaba levando para um lado mais íntimo das relações com o outro, mas que eu acho também que faz algum sentido trabalhar para mudar. Para ele entender, né? A pessoa tem que entender que não é legal. Por mais que você esteja carregado de carinho, a raiz disso é podre, é muito triste. É triste. Então acaba. Porque é um apelido que serve para os dois lados, né? Serve para um xingamento e serve para um... Exatamente. Então você não sabe até que ponto isso não está se chocando ali.
Tem aquele negócio dos termos, né, que a gente fala e não percebe, da lista negra, a coisa tá preta, isso é coisa de preto. Coisa de preto, é verdade. Muito complicado. Então, assim, a gente tem que combater o termo. Esses termos precisam ser combatidos. Eu comecei a entender isso, eu preciso combater o termo. Não combater tão diretamente, talvez, a pessoa. Porque quem fala isso, pelo menos comigo, na minha experiência, já a maioria das vezes vem com esse carinho, são pessoas próximas. Óbvio que se eu tô no Mineirão, tô no bar, um desconhecido vem, aí nós vamos descer do salto sem classe nenhuma. Mas com a pessoa que você sabe que ela só tá reproduzindo aquilo sem nem saber o porquê, cabe você combater o termo e explicar isso pra ela. E se ela gosta de você, ela vai ter vai ser mais maleável para ser cuidadosa, né? Contrato, né? Como o Igor, meu pai ele me chama de nega, né? E sempre, do meu pai eu sempre aceitei, né? Meu pai e um tio que maluco, a gente me chama de nega e eu sempre aceitei. Meu irmão, mais de fora, na escola, ou das minhas irmãs, né? Que sabe aquela briga de irmã, ou cabelo duro, ou nega preta, aí eu não aceito, sabe? Não aceitava já antes e agora muito menos, assim. Mas eu aceito ainda do meu pai e do meu tio, né? Porque eu sinto esse carinho, mas eu concordo quando o Igor fala que essa questão a gente tem que mudar. É uma coisa tão cultural que já está tão entranhado que para algumas pessoas é algo natural. Eu, né, já chamei meu pai de preto, porque ele me chama de negro, ou meu irmão, e que às vezes parte da gente. Só depois que a gente começa a conscientizar, né, entender o racismo estrutural, institucional, individual, é que a gente vai repensar nas nossas falas, nas nossas posturas, mas eu não aceito, assim. Eu acho pejorativo, eu acho ofensivo, eu não aceito. Aceito do meu pai, que ainda é uma coisa que eu tenho que trabalhar, mas em geral não gosto. Eu acho que o racismo ele é tão sutil, tão maldito e sutil, porque, repara, as pessoas, quando vai falar da gente, eu não, né, pra você, já o Igor negão, mas esse negão já vem carregado da virilidade, né? Ele é negão, ele é viril, ele é másculo pra caramba, ele é batedor, ele é roludo, ele transa muito, essa questão toda, que também já me carrega de um monte de características que talvez eu não tenha. Aliás, eu não tenho quase nenhuma, mas já vem carregado desse monte de características. Agora, pra falar da Débora, eu imagino, falo assim, aquela moreninha, aquela pretinha, aquela lá, sabe, aquela menininha, relativiza demais. Mas não, Débora é negra. Sabe, o negro é tão complexo, você falar essa questão do negro, ele tá tão na mente do outro vestido com uma roupa tão feia, tão ruim, que a gente precisa descaracterizar. Não é negro, pretinho, é meu moreninho, é meu neguinho. Mas não, eu sou negro, e negro não tem nada de ruim. É um termo lindo de se falar. Sou negro e falo assim, ele é negro. Não sou mulato e não sou moreno. Já percebeu essa questão? Sim. Muitas vezes? Sim. É difícil, né? Ninguém fala negro, é negão, porque é viril, é da pancadaria, ou é pretinho, neguinho, que é princesinha, quase branquinho. Agora é negro, irmão. Negro é dos infernos. Magia negra. Magia negra. Eu nunca senti receio das pessoas de sentarem do meu lado, mesmo com poltronas vazias. Eu pergunto todos os dias. Na vida, todos os dias eu pergunto para trabalhar. E o ônibus pode estar cheio ou vazio. Se o meu banco for ocupado, do meu lado, ele é geralmente um dos últimos, se não o último. E é um dos primeiros a ser escolhido para trocar. Entendo? É sempre. Isso aí não tem conversa. Serve para o ônibus, serve para a fila, serve para o ponto de ônibus que a gente está falando, serve para a pessoa trocar de calçada, serve para tudo. Nunca é a opção da pessoa sentar do meu lado, principalmente à noite. Né? Às vezes lá onde eu trabalho tem evento à noite. E assim, nunca. Eu posso estar no ponto com uma outra mulher. Ela não tem, às vezes ela não tem coragem de parar do meu lado. A gente pode estar com medo, nós duas com medo de um cara, né? Porque a gente não sabe, ainda mais no centro, né? A gente não sabe o que pode acontecer. Hoje em dia eu fico me policiando para esses pré-julgamentos que a gente tem. Mas ela pode estar no ponto junto comigo, com medo de alguma coisa, mesma forma que eu. Mas ela não tem coragem de parar do meu lado. Se a gente entra e senta, eu venho sozinha, de lá aqui. O espaço vai continuar sempre vazio e é engraçado como eu tento não dar vazão a esse pensamento, de imaginar que é isso. Né? Não, mas passa a dar, porque né? pode dar vazão. Mas não, pode ser qualquer outra coisa, esse lugar aqui não é interessante, ou
Não sei, aqui não ventila tanto. Mas não, isso acontece com uma forma frequente e realmente não. Mas não tem outra explicação para não ser. Não tem. O negro, a gente é um marginalizado. Então você é marginalizado, você já deve ter visto isso muito nos seus trabalhos lá com população de rua. Ninguém para, igual vocês param para ouvir, para perguntar. E aí muitas vezes você já deve ter escutado cada história que nunca você ia imaginar que a vida daquela pessoa ali, né, escanteada, marginalizada. Às vezes o passado da pessoa, ela foi empresária, bem-sucedida, tinha família, se perdeu, não vamos entrar no mérito de qual razão, mas você não sabe o que passou naquela vida, você só imagina. Marginalizado. E o negro, ele é marginalizado o tempo todo, dependendo da situação que ele está. Hoje em dia, cara, com Uber, com Cabify, etc., reduz um pouco, porque se chamou direcionado, né, para aquilo, ele vai onde você está. Aí, mas eu pelo menos já grito, eu sou o Igor, e entro. Mas quando era táxi, já experimentou de noite dar sinal para dar? Não para. Pois não é. para. Eu nunca senti que as pessoas tinham vergonha de admitir que eram minhas amigas ou que estavam ficando comigo por esse negro. Já fiquei com um carinha que ele era branco, eu negra, e a gente ficou quase um ano. A gente ficava, saía e tudo, mas nunca ele me levava junto dos amigos dele, nunca ele me apresentava para a família dele, até eu começar a descobrir, né, a gente tinha amigos comuns, né, começar a descobrir como que era a família, que era uma família branca também, com uma condição razoável, por que essa pessoa nunca me assumia, né. E quando eu me dei conta do que era o motivo, né, dessa vergonha que ele sentia, eu saí fora. É a mais marcante que eu tenho, assim, mas já tive amigos que tinham vergonha e falavam, não, a Débora é feia, eu não vou levar nessa festa comigo não. Vários. De amigo eu não tenho lembranças, né, talvez a coisa tenha sido um pouco mais velada, eu não tenha percebido. Mas a minha ex-namorada, isso foi claro pra mim, a gente teve um problema sério nesse sentido, porque ela me disse claramente que ela não podia me levar na casa dela, porque eu era negro. Então eu era lourinha, branquinha. Falei que eu ia lembrar. E eu não pude conhecer os pais dela quando eu tive vontade, porque pra ela isso era um empecilho. Aí acabou que aconteceram outras coisas nas nossas vidas, que eu acabei conhecendo, e o pai dela desmentiu esse preconceito. Eu até fui bem rigoroso com ele, bem rígido, bem expressivo com ele nesse sentido, que eu não aceitava qualquer tipo de preconceito comigo. Foi a primeira fala com ele e falei assim, olha, isso eu não aceito. Eu sou assim, eu trabalho, e eu preciso, e isso sou quem eu sou. E hoje eu já acredito que o preconceito era dela, não era dele. Que talvez ela que não me quisesse lá, não ele. Ou ela imaginasse que ele tivesse esse preconceito, que ela também tinha, mas ela não identificou, né? A gente vê no outro o nosso problema, às vezes. Sim, mas por que eu imagino que seja mais dela? Porque eu acabei indo pra casa dela por uma contra-vontade dela. Aconteceu um fato que eu tive que ir lá me apresentar. E foi tudo ótimo. Foi tudo legal. E é por isso que eu acho que o preconceito é uma forma dela adiar a minha entrada na vida familiar dela. Até não que eu não entrasse, mas eu tive que entrar, foi na marra, assim. Aí ela teve que engolir.